a gente hoje vai falar de um tema que já é carteirinha, né? Fã de carteirinha nos concursos, que é serviço social na contemporaneidade. Só relembrando as nossas aulas anteriores, quando a gente fala de serviço social na contemporaneidade, a gente precisa fazer um retrospecto em relação ao serviço social tradicional, né, e ao serviço social contemporâneo. O serviço social tradicional é aquele serviço social que saiu, né, do conservadorismo, passou aí pelo projeto ético-político e já está agora, né, nesse serviço social atual. É o serviço social que a gente hoje atua. Então, a partir do movimento de reconceituação, o início da década de 80 para a década de 90, a gente pode caracterizar como serviço social na contemporaneidade. Então, é o que a gente vai ver na aula de hoje, já lembrando a vocês que todas as provas de concurso vocês vão encontrar temas relacionados ao serviço social na contemporaneidade. Então, venham comigo e acompanhem, tá bom? Falando do serviço social na contemporaneidade, quem mais fala, né, a autora que mais fala sobre isso é Marilda Vilela Yamamoto. Então, assim, deixo a dica para vocês que Marilda, ela tem, assim, uma primazia quando fala sobre serviço social na contemporaneidade. Trazendo isso em relação a Yamamoto, ela fala sobre a competência crítica do assistente social, onde ele traz um diálogo crítico. O que é isso, né? A gente vai entender essa sociedade de forma crítica, onde o pensamento e a história da sociedade precisam ser analisadas em conjunto. Esse pensamento social que o assistente social passa agora a deter, ele traz alguns critérios em relação à objetividade. Por quê? Esse pensamento do assistente social, que ele passa a ser agora crítico e reflexivo, não mais aquele serviço social que a gente via, né, o profissional executor, o mero executor. Ele agora está versado numa política atentado a decifrar a realidade social. Então, essa competência técnico-política que o assistente social precisa ter, ele vai perpassar qualquer necessidade que a sociedade venha apresentar para ele a partir das expressões da questão social, ou seja, né, o nosso objeto de trabalho, que é a questão social propriamente dita. Então, a questão social que a gente fala tanto, né, que é o nosso objeto de trabalho, ela está expressa na vida da gente em todos os momentos, né, na vida dos indivíduos sociais, das diversas formas das classes subalternas, que é essa classe que o assistente social trabalha em suas múltiplas expressões, né, onde tem um preconceito, as questões das vulnerabilidades, né, a gente vai empoderar esse indivíduo uma vez que ele está aí na marginalidade, né, está à margem da sociedade. Então, essas relações fragilizadas que a sociedade hoje nos impõe, né, na questão da perda dos direitos, é onde o assistente social vai entrar como esse profissional crítico e reflexivo, certo? Então, a função social e profissional deste assistente social, ele vai estar em defesa desse trabalhador, né, desse indivíduo que está na subalternidade, na marginalidade dessa sociedade excludente. Então, o compromisso com a afirmação dessa democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça social, que é quando a gente faz lá o juramento. Lembram quando vocês fizeram lá, né, o juramento? Equidade, justiça social, é o que a gente jura que vai estar, né, em consonância com a nossa profissão. Então, a luta pela afirmação desses direitos é o produto do nosso trabalho. Porque a gente fala assim, será que o serviço social é trabalho e a gente executa um produto? Sim, a partir do momento que a gente consegue, né, entender que a gente desenvolve um produto. Então, o reconhecimento dessas necessidades e o interesse desses sujeitos sociais faz com que a gente consiga fazer um desenvolvimento social para que todos os indivíduos consigam atingir aí as suas necessidades pessoais e as suas necessidades básicas, que é o que o assistente social está sempre em luta, né? Essa luta constante que a gente fala, que a gente busca para que a gente possa sair aí dessa realidade extremamente desigual que é a nossa realidade. É o que Marilda Yamamoto coloca em seus textos, em seus livros e que vocês podem estar aí buscando mais se aprofundar. Então, o serviço social na contemporaneidade, ele traz também algumas atribuições para nós, assistentes sociais, que é a respeito do planejamento e execução das políticas públicas nas áreas de educação, saúde, previdência, assistência, habitação e meio ambiente. Eu trouxe algumas até para vocês entenderem como é o leque que o serviço social está inserido
né, gente? Porque assim, a gente dá efetividade a essas políticas públicas. Porque o que são políticas públicas, né? Essas políticas públicas que o governo traz pra gente para estar minimizando essas mazelas sociais. Porque ele traz pra gente o seguinte: a partir do momento que está lá na Constituição, que é direito de todos e dever do Estado, as políticas públicas estão aí para minimizar todos esses processos. Só que a partir do momento que o governo não consegue atender a todas essas necessidades, chega aí as políticas públicas, né? Chegam essas políticas públicas para estar atendendo essas necessidades. E nós, assistentes sociais, vamos estar efetivando, né? Tentando aí buscar a efetividade, tirando do papel aquilo que é direito, que está lá na Carta Magna, né? Onde diz que todo mundo tem direito à educação, que todo mundo tem direito à saúde, que todo mundo tem direito à previdência, assim como assistência, habitação e meio ambiente. E assim, consequentemente, né, a gente vai estar mudando as realidades. Mas não quer dizer que a gente vai estar sempre atendendo às necessidades de todos. Né? A gente vai estar trabalhando dentro dos seus limites também de cada política. Por isso que é importante a gente entender, né, as minúcias que cada política traz para a gente. Então, gente, quando eu falo de política, eu falo também de atribuições, que é a esfera pública, é a esfera privada, é a esfera privada não lucrativa, onde a gente vai trazer, né, essas efetivações dessas políticas públicas. Então, as atribuições na esfera pública, ela repassa aí a questão de serviços, benefícios e organizações das nossas atividades. Lembrem vocês que a gente fala de espaços socioocupacionais. A gente fala de espaços onde o assistente social vai desenvolver a sua praxis profissionais, onde a gente pode desenvolver a assessoria, a consultoria e a supervisão técnica, onde a gente vai estar vendendo a nossa força de trabalho, ou seja, né, a gente tem aí um leque de informações e de atribuições onde a gente pode desenvolver o nosso fazer profissional. Então, a formulação, a gestão e a avaliação dessas políticas públicas, bem como os programas e projetos sociais, cabe a nós, assistentes sociais, estar desenvolvendo. Através de quê? De instrução de projetos sociais, de processos e de sentenças, onde a gente traz aí um parecer social. Por exemplo, eu vou trazer para vocês um exemplo claro. Quando fala assim, vai passar o progresso na cidade, vamos construir um viaduto, precisa-se de uma política pública. A política de habitação, onde a gente vai desapropriar algumas casas. O que a gente vai fazer com essas pessoas, né? Para onde essas pessoas vão? Então, a política pública que vai ser utilizada ali é a política de habitação, onde o assistente social vai fazer a visita domiciliar, onde o assistente social vai estar fazendo ali todo o acompanhamento, né? Para que aquela pessoa que está ali naquele momento em situação de vulnerabilidade, porque o progresso está passando, né? Ela vai estar sendo assistida pelaquela política, porque ela não pode ficar desprovida daquela casa dela, porque o progresso vai passar, entendem? Então é nesse sentido que o nosso trabalho entra efetivando a política pública, certo? Outra atribuição é a realização desses estudos socioeconômicos, onde a gente vai identificar, nesse momento, como eu dei o exemplo, né, quem é aquela pessoa, qual é o nível de renda, a escolaridade, de onde veio, né? A gente vai passar toda uma orientação social a esse indivíduo, a essa família, para que a gente possa fazer uma mobilização social, realização de palestras, né, de práticas educativas e que venha depois aí também contribuir para que esse cidadão, né, essa família também constitua aí, né, um desenvolvimento profissional, ele venha buscar também aí se desenvolver profissionalmente. Então, são atribuições nossas enquanto assistente social, tá? A gente vai desenvolver a nossa parte técnica, bem como, né, a gente pode estar direcionando a nossa supervisão acadêmica e até também, né, entender que a gente vai estar trabalhando com ações socioeducativas. Além disso, gente, a reprodução das relações sociais, a gente sabe que relação social não é uma coisa fácil, né? Mas não é impossível. A gente faz relação social o tempo todo com nossa família, com nossos amigos, né? No nosso trabalho. E aí a gente não tem que entender como uma mera repetição de novas necessidades, mas sim a gente tem que entender que são novas forças produtivas sociais que através do trabalho a gente vai empoderar esse cidadão.
onde aquela desigualdade daquele momento, né, vão ser criadas alternativas para que esses homens e mulheres que estejam ali naquele momento saiam daquela situação de inércia e vão partir para a luta, né? Partir para a luta de classes, porque Marx já diz isso, né? Sem luta de classes não existe mudança e a mudança precisa acontecer. Então a gente coloca esse ser social como partícipe daquele processo e cria-se um novo processo para que ele possa entender que ele faz parte daquele processo. Então o serviço social na contemporaneidade para Marilda é esse movimento que o assistente social vai fazer, inclusive em parceria com os movimentos sociais, trazendo aí uma relação social com esses indivíduos vulnerabilizados muito mais fácil, muito mais tranquila, possibilitando aí rupturas e mudanças nessa sociedade excludente, certo? Então eu trago para vocês aí um gráfico para a gente entender, né, esse triângulo, onde eu coloco lá na ponta, no ápice, o H, que a gente entende como habilidade, o C, entre aí do meu lado esquerdo, como competência, e o H, e o A como atitude, a gente chama de chá. O chá é a competência, habilidade e atitude que nós, assistentes sociais, precisamos ter para desenvolver as nossas competências ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo. Sem a gente desenvolver o nosso chá, como é que a gente vai entender o outro? Como é que a gente vai entender aquele ser social vulnerável? Não tem como. Então a gente precisa nos autoconhecermos para que a gente possa também fazer da empatia e entender o outro. Então o chá, quando a gente coloca, é um termo inclusive utilizado muitos pelos administradores, né, pelo pessoal de RH, e que a gente, assistente social, e Marilda traz isso, a gente desenvolve no nosso fazer profissional também, certo? Então eu trago aí uma citação, né, de Yamamoto, onde ela coloca o seguinte: o momento em que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente, é preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos mais humanos, mais justos e mais solidários. Então, a gente precisa ser ousado, a gente precisa inovar. Qual é o meu diferencial? O que eu tenho para fazer de diferente? É a nossa instrumentalidade, né? A nossa instrumentalidade não perpassa apenas nos instrumentos, deixe bem claro isso, tá? Não é só instrumento, é o que eu posso fazer de diferente da minha prática para que eu possa aí sim empoderar esse indivíduo e fazer uma transformação social. Essa transformação social se faz a partir do momento que eu entendo os 3 pilares, ou 3 dimensões, assim como vocês quiserem, certo? Essas 3 dimensões que eu acabei de discriminar aqui para vocês, que são, vou repetir, ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo. O grande viés da nossa profissão está aí, quando a gente identifica como é que a gente vai, né, colocar em prática esses 3 pilares. Aí sim, a gente está constituindo o serviço social na contemporaneidade, certo? Então, trazendo alguns conceitos introdutórios desse serviço social na contemporaneidade, a gente precisa entender alguns paradigmas, né? Esse paradigma do grupo mínimo, onde a categorização e a comparação faz parte da nossa arte, né? Da nossa profissão, onde a tendência é favorecer o seu próprio grupo de detrimento ao outro. Ou seja, a gente busca a identidade, busca favorecer e formar, né, novas identidades. Por quê, gente? Porque a gente precisa entender o comportamento interpessoal e o comportamento intergrupal. Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Quem é esse indivíduo? Onde é que eu trabalho? Então esse é o conceito principal desta teoria. É a valorização da identidade, é a valorização do ser, são estratégias que a gente vai traçar para que a gente possa entender e discriminar esses grupos. Além disso, a gente vai buscar uma identidade social, um processo onde os grupos se organizam e conseguem entender que são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais, com necessidades parecidas, com necessidades iguais e que todos podem caminhar juntos. Identidades e grupos são categorias importantes para que a gente possa desenvolver o nosso fazer, certo? Além disso,
Essa imagem que eu trago para vocês é da amplitude, né, do específico para o geral. Como é que a gente vai buscar essa balança, né? Como é que a gente vai buscar esse equilíbrio? Às vezes não é fácil, tá? Então, a saliência a esse conceito, a essa teoria, trago para vocês como a categorização relevante mais a adequação da realidade, que dá aí uma saliência importante à nossa categoria, uma vez que a nossa profissão traz ainda alguns estereótipos enviesados, onde a gente sai do messianismo, né, onde a gente sai daquela mocinha boazinha, caridosa, e passa a ser profissionais críticos, reflexivos, interpretativos da realidade, trazendo aí também características importantes desse ser social, desse grupo que a gente trabalha, né, propriamente dito, desse grupo que tem características próprias, desses fenômenos onde a gente traz e sai desse pré-julgamento, né, de ovelhas negras, de anarquistas, de pessoas que não sabem lidar com a realidade. Enfim, esse é um pouquinho e muita coisa ainda tem por vir para a gente trabalhar no serviço social da contemporaneidade, segundo Yamamoto, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês estejam se debruçando aí nos estudos de vocês e faço o convite para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas, tá? Então um abraço, muito obrigada e até a próxima. Tchau!